A história começa com uma garota chorando em seu quarto, sem saber como poderá finalmente se decidir e ficar impunemente com o homem que realmente ama. Se alguém descobrir com quem ela está saindo à noite, ela será deserdada e, no mínimo, sua vida será um inferno. É muito difícil fingir e viver com alguém por quem ela não sente nada, enquanto se esconde e tenta desfrutar da pessoa que ama quando a noite cai, sempre que seu coração dispara para garantir que ninguém os veja juntos. Todos os dias, no mesmo horário, à noite. Ela recebe a visita de um rapaz com quem sonha em fugir daqui para muito longe e viver feliz para sempre pelo resto de sua vida. Mas infelizmente isso não é tão fácil quanto parece. Se eles pudessem fazer isso, a garota não choraria em seu quarto e não teria medo de cada ruído no corredor quando ele estivesse perto dela. E enquanto isso, seu amante já havia se esgueirado até ela pela varanda e se desculpado por ter se atrasado. Será que a pessoa que ela está escondendo de toda a família é uma nação? Caso contrário, a vida de todos estará em risco. Um único rumor aparece e eles correm o risco de morrer no mesmo instante. É impossível imaginar como eles se sentem nessas condições, mas não há e não haverá outra opção. Eles já aprenderam a andar silenciosamente pelo quarto, conversando e muito mais, e ela está proibida de trancar a porta, pois seu irmão a instruiu a fazer isso. Hoje ela teve uma premonição particular a qual não deu atenção, e muito em breve ambos se arrependerão. Eles têm sentimentos tão fortes que arriscam suas vidas todos os dias sem hesitar. Dessa vez, o cara se atrasou um pouco, e por isso, eles têm muito pouco tempo para fazer qualquer coisa. Terão que administrar literalmente 20 minutos. De preferência menos. Eles nunca deixam de admirar um ao outro. Além disso, eles têm um sonho para os dois: poderem se ver em qualquer lugar e o quanto quiserem. Sentirem-se livres e não se esconderem de ninguém. Não ter medo de que, se alguém os vir juntos, suas vidas sejam colocadas em risco. E também, recentemente, eles têm outro problema. Uma garota está sendo forçada a se casar com um rapaz promissor e Ivan já ouviu esses rumores. Ele quer saber o que ela pensa sobre isso e como isso afetará o relacionamento deles. O irmão de Elona vem dando dicas sobre o casamento dela com o rei Vaelin há muito tempo e tem insistido nisso, especialmente na última semana. Ivan não gostaria de se tornar um amante, e de modo geral, seria errado deixar passar um rei que ingenuamente pensaria que a moça o ama. Ao que ela responde que, como ele já sabe, ela não tem outra escolha. Ela precisa deixar o palácio pelo menos dessa forma. E se tiver que se casar com alguém para fazer isso, ela o fará. Se Elona não concordar e deixar esta casa logo, ela será destruída. O casamento é um benefício para sua família. E se ela se recusar, não terá ninguém. Ela nem mesmo terá permissão para ficar nesta casa. E no mínimo será expulsa para a rua. Eles estão igualmente chateados. E enquanto há tempo, o rapaz a lembra de que eles haviam concordado em fugir daqui juntos. Ele sugere que ela desista do casamento e vá embora por conta própria. Mas ela acha que eles não têm essa opção. Há guardas por toda parte e ela está sob constante vigilância. E ele está ainda mais, já que é escravo há quase 6 meses, mesmo que eles consigam sair. Assim que o irmão dela descobrir que eles fizeram isso juntos e suspeitar que há um relacionamento entre eles, ele os encontrará em qualquer lugar do mundo e se vingará da pior maneira possível. Ivan tenta convencê-la de que eles devem ficar juntos. Ele promete que tudo ficará bem, mas lhe parece que é inútil tentar. Supostamente é mais fácil se casar com alguém, mesmo que ela esteja sozinha, mas ela parece estar livre, mesmo que tenha que deixá-lo aqui. É muito desagradável para ele ouvir isso. Acontece que ela não confia nele e duvida de suas habilidades apenas por causa de seu status. Se ele fosse apenas um cara comum que não deve nada a ninguém, as coisas seriam diferentes. Ele poderia ter simplesmente dado meia volta e ido embora há muito tempo, mas seu amor por essa pessoa o impede, ao contrário dela. Ivan não se importa em assumir a responsabilidade pelos dois, mas, infelizmente, ela simplesmente não confia nele e está disposta a se dar ao trabalho de sair daqui sem ele e se casar com outra pessoa. O cara perguntou várias vezes se ele a entendeu corretamente, porque acontece que do lado dela, não há confiança, respectivamente. Continuar o relacionamento não faz sentido. Ela não o vê como um homem capaz de salvá-los e proporcionar um futuro feliz. Para ela, ele é simplesmente impotente. Um escravo com quem ela gosta de se encontrar à noite. Nada mais. Ela costumava prometer que nunca o deixaria. Ela sempre estaria lá para ele. E ele acreditava nisso. Elona não consegue nem explicar nada. Ela simplesmente não apresenta outra solução para o problema que não seja deixá-lo e concordar com uma vida com um homem que ela não ama. Ela quase chora e diz que percebe o quanto ele está começando a odiá-la.
A garota está simplesmente deprimida. Ela nem mesmo tenta acreditar nele e tenta fazer o que ele sugere. Essa é a conversa mais séria e difícil que eles tiveram em todo o tempo em que se conheceram. Ele agora percebeu que ela só queria uma coisa dele o tempo todo. E como esse é o caso, eles concordaram em passar uma última noite juntos e depois se separar, como ela queria. E ele não conseguia nem pensar que as palavras dela não poderiam sequer ser ouvidas. Ela havia se aproveitado dele e concordado em se separar tão facilmente, deixando-o aqui enquanto ela mesma sairia livre. Ele costumava estar disposto a fazer qualquer coisa por ela, até mesmo arriscar sua vida, como está fazendo agora. Mas se apenas um deles estiver disposto e pronto para fazer isso, nada de bom virá desse relacionamento. Ele pode terminar aqui e agora. Tudo é muito estranho porque normalmente as moças sempre confiam em seu parceiro. Ouvem-no e não são capazes de fazer algo assim. Elas têm o oposto. Pelo bem do relacionamento, estão prontas para tentar o gai. E a garota concordou em se despedir tão facilmente e nem sequer se desculpou uma vez. Ela está apenas dizendo que se ele quiser, pode se ressentir e odiá-la pelo resto da vida. Supostamente, é melhor do que correr o risco de morrer juntos. Não teria sido tão ruim se Ivan a tivesse machucado e ido embora logo em seguida. Eles cometeram um erro terrível e nem perceberam que o irmão da garota já estava muito próximo deles. Ele abre a cortina, os vê juntos, e naquele segundo, cada um deles percebe o que os espera. As suspeitas do irmão acabaram de ser confirmadas. Ele tinha visto sua irmã com um escravo, o que era a maior desgraça para a família deles. Por isso, só lhe restava uma coisa a fazer. Alguns deles serão destruídos em breve. Meu irmão ordenou que eles fossem capturados e não fossem libertados em lugar algum até que ele descobrisse o que fazer com eles. E se eles tivessem se despedido logo depois que ela contou seus planos, as coisas poderiam ter sido muito diferentes. De repente, o mestre toma uma decisão muito rápida de destruir a escrava aqui e agora por ter ousado namorar sua irmã. A garota implora ao irmão que pare, mas ele apenas sorri em resposta e ordena que ele seja jogado na masmorra, e ao amanhecer, Yvonne é levada a julgamento. Embora já esteja claro o que está reservado para ele, o julgamento é apenas uma formalidade. O escravo não estará vivo amanhã. Ilona olha para isso e se odeia. Ela deveria ter lhe dado ouvidos e tentado fugir. Dessa forma, teria alguma chance de continuar viva. No último momento, quando o irmão e seus assistentes estavam prestes a ir embora, a garota pediu ao escravo que tivesse misericórdia dele e prometeu que se ele fizesse isso, ela estaria pronta para qualquer coisa. Ela começou a implorar a ele com lágrimas e até mesmo já não acreditava que ele a ouviria. De repente, o homem parou. Ele realmente pensou sobre isso. Afinal de contas, ele poderia obter um benefício e valia a pena pensar nisso. Ele sorriu como de costume e pediu que ela não voltasse a juntar as palavras depois. E por fim, perguntou se a irmã entendia o que ele estava pedindo para ela fazer. Ele poderia facilmente resolver absolutamente tudo para ela e até mesmo aconselhá-la a mudar de ideia. Supostamente não vale a pena viver como uma escrava que ninguém quer. Naquele momento, ela teve aquelas lembranças de quando as coisas eram boas e percebeu que, afinal, amava Ivan. E como ela se atreveu a machucá-lo tanto, ela tinha que compensá-lo. Ela achava que mesmo que perdesse tudo e ficasse sem nada, era melhor do que vê-lo morto. Ela não seria capaz de se perdoar pelo resto de sua vida. O irmão dela simplesmente não consegue se convencer a romper o noivado com o rei por uma escrava que não tem dinheiro nem para lhe dar um buquê de flores. Nesse caso, como todo mundo já sabia de tudo, ela teve que admitir que eles tinham amor verdadeiro e não se importavam com o rei, não importava quanta riqueza ele tivesse. Depois de um tempo, seu irmão a enviou ao pai, esperando que ele a fizesse mudar de ideia, caso contrário, eles teriam que devolver todo o ouro que o rei havia lhes dado recentemente. Quando chegou a hora de decidir o que fazer com ela agora, o namorado lembrou que ela havia desonrado a honra da família e merecia ser punida. Sem pensar duas vezes, seu pai ordenou que ela fosse apreendida e trancada na Torre Leste. De agora em diante, ela não daria um passo sequer pelo resto de sua vida. Não é segredo que o irmão e a irmã têm um relacionamento muito ruim. Eles se odeiam desde a infância. E é claro, o irmão fica feliz ao ouvir essas palavras do pai. A crueldade de seu irmão, a indiferença de seu pai, dizer que ela não tinha medo dessa realidade era mentir. Ela só estava feliz por ter salvado e protegido Ivan. Ele era o único raio de calor em sua vida fria como o inverno. A única pessoa com quem ela podia sorrir e aproveitar cada segundo que passava com ele. Se sua vida tiver que ser miserável para salvá-lo, ela está absolutamente disposta a fazer isso e nunca se arrependerá de sua decisão. Enquanto isso,
No caminho para a Torre Leste, percebendo que dificilmente o veria novamente, a garota pediu que eles pudessem dizer suas últimas palavras um ao outro. Seu irmão havia prometido que não o machucaria. Era para isso que ela estava indo para aquela torre. Mas no fim das contas, suas palavras não significaram nada. Ele tinha acabado de enganar a irmã. Ele sorriu e disse que as coisas tinham sido um pouco diferentes do que eles esperavam. Acontece que ele foi destruído assim que ela foi ver o pai. Ele não está mais vivo há horas. Ilona não percebeu quando começou a se lembrar de onde tudo começou. Um dia seu irmão pediu que ela fizesse imediatamente uma escolha muito difícil que quase a fez chorar. Era muito cruel. A garota implorou para que ele não tocasse em ninguém, mas o cara se revezava para destruir todos em uma fileira e até sorria depois. Ele prometeu salvar um de todos os escravos que ela escolheria, e entre eles estava Ivan. Se ao menos ela pudesse, salvaria todos eles, mas, infelizmente, teve de escolher apenas. Esse homem olhou para ela com olhos muito tristes, como se tivesse aceitado há muito tempo o fato de que hoje pode ou não morrer. Embora nem mesmo isso o deixasse feliz, porque todo dia é igual a uma roleta da morte. Não hoje, mas amanhã, ou depois de amanhã. Ilona não sabia como pedir ao irmão que salvasse todos eles. Ela até prometeu que pararia de contar seus segredos. Ele sorriu e perguntou como ela poderia chamar Sua Majestade de pai. Ela era filha de uma grande imperatriz que já havia morrido há muito tempo. A garota não gosta muito de falar sobre isso. Não é nada mais do que manipulação. Por isso, ela não pede a ele nada disso novamente e não acha que ele a ouvirá. Quando ela percebeu que suas palavras não significavam nada para ele, só restou uma coisa. Ela queria estar no lugar deles para que, se ele estivesse mirando em alguém, essa pessoa fosse ela. Especialmente se ele está tão bravo com ela e a odeia tanto. Por que não descarregar sua raiva aqui e agora? O mesmo sorriso apareceu. Ele diz que é uma ideia muito boa. Ele gosta disso ainda mais do que mirar em escravos inúteis. Especialmente porque ela mesma oferece isso, ele nunca poderá recusar e ficará muito feliz em vê-la entre alguns deles. Como seu irmão concordou, Ilona se aproximou alegremente dessas pessoas e pediu que fossem embora antes que algo mudasse. Ela disse que estaria no lugar deles hoje, e que isso era um presente dela para eles. Ivan foi até ela e imediatamente disse que não gostava da ideia. Ele não podia simplesmente deixá-la aqui e ir para um lugar seguro. A garota diz que se seu irmão é tão cruel, isso não deveria afetar a vida de outras pessoas de forma alguma e, como aconteceu, ela sente que tem a responsabilidade de assumir isso. Ela pediu para não se preocupar com ela, mas o cara nunca vai sair daqui. Estão tentando fazê-lo mudar de ideia, mas ele ainda quer ficar para não colocá-la em perigo. Ele não entendia como ela tinha tanta coragem e como podia se preocupar com escravos que, de qualquer forma, estavam condenados a morrer mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, o irmão dela se cansou de esperar tanto tempo. Ele pediu que ela não se mexesse e disse que se ela morresse, o dia seria um pouco mais bonito. Ela estava pronta para ser atingida e fechou os olhos. Mas, de repente, Ivan tomou uma decisão muito rápida. Ele a cobriu com ele mesmo e não deixou que aquele homem deixasse sequer um arranhão em seu corpo. Ela parecia muito bonita vista de lado. Ele a empurrou para o lado, cobriu-se, e aquele tirano não bateu em ninguém. Foi muito rápido, mas ainda não está claro se foi um erro ou não. É muito interessante o que o cara vai receber por isso. E é improvável que ele tenha tanta sorte que o senhor preste atenção e deixe todos irem embora. Enquanto eles estavam no chão esperando por um novo avistamento, seu irmão começou a ficar muito indignado. Ele perguntou quem era tão corajoso e sugeriu que eles subissem novamente. Ele mal pode esperar para mirar em alguém e ouvir aquele som muito satisfatório de que ele realmente gosta, os gritos e as lágrimas dos escravos. Em vez de pensar em si mesmo e pedir desculpas, ele pergunta à garota como ela está se sentindo, porque essa é a única coisa que lhe interessa no momento. Ela perguntou por que ele estava agindo assim, porque o irmão dela não perdoaria e inventaria um castigo ainda pior do que esse. Ela tem medo até de imaginar o que acontecerá com eles em seguida, especialmente depois que eles se recusarem a correr esse risco. E ele diz que prometeu que a tiraria do palácio em perfeita segurança, e não está desistindo de sua palavra. Ele tem apenas um dever aqui, protegê-la, até mesmo de seu irmão. Ele já havia aceitado que sua vida estava em perigo. É por isso que, com tanta facilidade, ele fez isso. Durante toda a noite, ela se lembrou daquele dia. Tudo se repetia até mesmo em seus sonhos. Ivan não sai de sua mente nem por um segundo. Ela até sente levemente a presença dele, e com raiva de si mesma por ter dito tantas coisas ruins a ele antes de sua morte. Ele não merecia isso, pois estava disposto a morrer por ela.
Ela teve até que começar seu próprio diário para anotar todos os seus pensamentos e preocupações. Ela simplesmente não consegue se sentir calma de outra forma. Esse diário já está terminando apenas alguns dias depois. A garota não consegue encontrar um lugar para si mesma. Ela sente uma culpa terrível e realmente quer voltar no tempo para consertar as coisas. A única coisa que a salva é o fato de sonhar com ele todos os dias, o que faz com que ela sinta um pouco a presença dele. E também, toda noite parece que ele está prestes a entrar no quarto, como sempre faz. Mas isso nunca vai acontecer. Ela tem medo até de pensar nisso e percebe que nunca mais poderá abraçá-lo, passar pelo menos algumas horas juntos e se sentir feliz. Enquanto isso, já se passaram 7 anos desde o dia em que seu amado morreu e ela passou todo esse tempo naquela torre. Depois que seu irmão se tornou rei, sua vida se tornou um inferno. Quando começou um conflito muito sério com o reino vizinho, o assédio de seu irmão diminuiu. Mas foi terrível perceber que se tratava de um conflito com o reino de onde Ivan veio. Fazia 3 anos que o conflito havia começado. Muitos de seus amigos e conhecidos haviam morrido, e ela ainda lamentava não ter conseguido salvá-lo ou a qualquer um deles, e as coisas poderiam ter sido muito diferentes. A única coisa que ela pode fazer é orar para que o conflito seja resolvido de alguma forma e as pessoas de sua terra natal parem de morrer uma a uma. Mas algum tempo se passou e finalmente ela ouviu da janela as palavras que tanto desejava ouvir durante todos esses anos. No início, ela não conseguia acreditar, e pensou que fosse algum tipo de engano ou que estivessem rindo dela, mas não. E isso não é tudo, ao que parece, ganhou o reino vizinho. Ela foi imediatamente libertada e começou a ir para algum lugar. A garota pensou que agora seria punida de alguma forma por ser da família real, respectivamente. Sua inimiga. Ela começou a ver algumas marcas vermelhas no chão. Há muitas delas aqui. Dá para perceber logo de cara que foi muito violento e longo. Então ela ouviu que alguém havia ordenado a destruição de toda a família real. Mas estranhamente, ela poderia ter sido destruída lá naquele porão. Mas por algum motivo, começou a ser levada para algum lugar. Na verdade, ela estava até muito feliz com isso e queria se livrar dela o mais rápido possível, para ir para o céu, para Ivan. Ela começou a ouvir algumas vozes e estava pronta para tudo, menos para o que realmente a esperava. Ela poderia até pensar que era algum tipo de sonho. Ela entra calmamente nessa sala enorme, resignada com o fato de que não viverá mais do que um dia e nem mesmo resiste. Ilona vê muitas pessoas que ela conhece, mas, infelizmente, nenhuma delas sobreviveu. Todos, exceto ela e seu irmão, estão destruídos, o que também é muito estranho. Por que eles querem falar com eles? Porque tudo poderia ter sido resolvido muito rapidamente, sem nenhuma conversa. Ela teve que passar por tudo isso, não da maneira mais agradável, mas o mais importante está à frente dela. É muito interessante ver a reação dela quando vê um homem que não poderia estar aqui. A garota nem sequer olha para ele. Ela mal consegue conter as lágrimas para não chorar. Ela nunca tinha visto tantas pessoas conhecidas em tal estado antes. Ela foi levada a um lugar onde seu irmão já estava lá. Não é de se admirar que mesmo em uma situação como essa, ele não pare de sorrir e ainda acredite que está falando sério e que sua palavra será ouvida por alguém. Depois disso, o irmão se virou para o responsável e disse que a garota já estava aqui. Por alguma razão, ele estava feliz com isso e como se estivesse esperando algo em troca, embora não tivesse nada a ver com isso. E também exige ser mantido vivo, conforme prometido. Ele está disposto a lhe dar sua irmã e acredita ingenuamente que alguém o fará. Quando ele já havia dito tudo o que queria dizer, o rei sorriu e perguntou como ele imaginava as coisas, pois, até onde ele se lembrava, não havia nenhum acordo entre eles, ninguém prometeu nada a ninguém, muito menos em troca dessa garota. Ilona apenas ouve aquela voz e no mesmo segundo, olha para cima para ver se está imaginando ou não, porque simplesmente não pode ser. Enquanto o rei diz que seu irmão não é digno de nenhuma promessa, a moça quase desmaia. E então o rei perguntou como ele, o rei de um país que havia perdido o conflito, ousava falar com ele com tanta ousadia. E naquele momento acontece um milagre com o qual ela nem poderia sonhar. Tudo parece fantástico, como se estivesse em um sonho. A garota não se esqueceu daqueles olhos e não faz ideia de como isso é possível. Ela olha para esse homem e até o fim, não consegue acreditar em quem está vendo à sua frente. Se for a mesma Yvonne, mas não, isso é impossível. Não há como ele ter sobrevivido. Seu irmão nunca o deixaria viver, especialmente depois de vê-los juntos no quarto dela. Especialmente como o escravo pode se tornar um rei e aumentar tanto seu status em apenas alguns anos. É algo inexplicável.
Mal posso esperar para descobrir toda a verdade, embora seja possível que se trate de uma pessoa completamente diferente que não tem nada a ver com a que ela pensava. Embora ao mesmo tempo, a pergunta que surge é por que esse rei deixou vivos apenas seu irmão e sua irmã, e todo o resto da família real ordenou que fossem destruídos uma hora atrás. Foi só depois de ouvir a voz dele e olhar mais de perto que ela percebeu que, embora fosse impossível, ele era o rei desse reino, o que significava que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais interessantes. A garota olha para ele com olhos felizes, mas se você se lembrar do que ela queria fazer com ele, não é impossível que ele tenha uma atitude ruim em relação a ela e não a tenha chamado para dizer algo agradável. Quando a irmã chamou o homem pelo nome, o irmão lembrou-se de que o homem era um escravo e começou a se ressentir com ele pelo que havia feito para continuar vivo. Ele sabe muito bem que nada de bom o espera depois da maneira como tratou. O rei perguntou como ele ousava se dirigir a ele nesse tom, pois sua vida dependia dele agora. Quando Ivan era um escravo, ele não se permitia levantar a voz como Antônio fez. Já é impossível esperar para ver o que ele dirá em seguida, quem ele deixará escapar e se deixará escapar por alguém. No mínimo, ele não tem motivos para deixar Antônio viver, mas com sua irmã, as coisas não são muito claras. Em vez de perceber que é melhor se comportar com calma agora, Antônio fica indignado e até chama o rei de governante patético, ao que ele responde que alguém deve ter se esquecido. O reino deles foi destruído, portanto não é Ivan que é patético aqui, mas aquele que o admira. Eu me pergunto como ele tem coragem de agir assim na frente do rei que derrotou seu reino. Ou talvez ele apenas tenha se conformado com o fato de que está condenado de qualquer forma e decidiu dizer o que pensa. Ivan se lembra de como Antônio era cruel e achou que deveria realizar o sonho dele e fazer algo em troca. Ele machucou muito a perna e de propósito riu como Antônio. Ivan ficou muito irritado. Ele parou de falar calmamente e ordenou que esse homem fosse preso. Depois ele decidiria o que fazer com ele e o que ele merecia. Quando o garoto percebeu que ninguém poderia ajudá-lo, pela primeira vez em sua vida, ele se voltou para Lona e implorou para que ela o salvasse, embora ele próprio ainda estivesse em uma situação precária. Enquanto isso, o rei se aproximou da moça, a quem amava loucamente até que ela o traiu, muito curioso para saber se ele estava pronto para perdoá-la ou não. Por enquanto, ele pediu que ela levantasse a cabeça e o olhasse nos olhos. Ela tem muito medo de que ele queira se vingar e faça com ela o mesmo que fez com seu irmão. E realmente será justo. O cara não começou a falar sobre o relacionamento anterior deles. Ele começou por onde um rei de um reino vitorioso deveria começar. Em sua opinião, ela deveria ser responsável pelo país perdedor. Portanto, já que agora não havia mais ninguém de fora, não deveria haver nenhum. Ele disse isso com uma voz tão calma e fria como se não tivesse mais um pingo do sentimento que ela esperava. Ela ficou petrificada por dentro. Elona não sabia o que dizer. Por um lado, ela percebeu que ele estava certo e que, como rei, ele deveria fazer isso. Mas por outro lado, ela ainda tinha esperança de que ele não pudesse fazer isso. E que ainda lhe restava um pouco de amor. De repente, ele pensou na dor pela qual seu povo havia passado. Então, considerando todas as coisas, até mesmo a morte seria um luxo para ela. Parece muito assustador, e ele não parece estar brincando. Ele não a trata mais como antes. Apesar de ter tantas perguntas, ela tem medo até de desviar o olhar para não deixá-lo irritado. Nesse meio tempo, ele já havia planejado a punição final que ela receberia, e seria muito fácil para ela se safar da morte. Então, primeiro ele a despojou de seu título de princesa e ordenou que ela se tornasse uma escrava do rei desse reino. Mas não uma escrava qualquer, o local de trabalho dela será no quarto dele. Ele já não tinha liberdade nesse aspecto antes, portanto, não há nada de surpreendente em sua ordem. Agora ele não precisará subir na varanda dela, ter medo de ninguém e tentar ficar o mais quieto possível. Ele é o rei aqui. Ele pode gritar com toda a casa e ninguém fará nada com ele por isso. Depois disso, ele pediu a seu assistente que a limpasse e a levasse para seu quarto. Hoje era seu primeiro dia em seu novo status. Ele mal podia esperar para fazer todas as coisas que sonhava em fazer com ela antes. Havia tantas regras naquela época. Ela não permitia muitas coisas porque tinha medo de que ele não tivesse tempo de fugir e se vestir. O tempo todo eles tinham que se limitar a se beijar para manter suas roupas. Mas agora, não há nenhuma restrição. Ilona já está no quarto dele e apesar de toda essa beleza, ela não consegue parar de pensar no que aconteceu, em como ele pode estar vivo e o mais importante, em como ele está vivo, como ele, sendo um escravo há apenas alguns anos, tornou-se o rei deste reino.
É simplesmente incompreensível para ela como um homem cuja morte ela testemunhou pessoalmente poderia estar vivo e, no mínimo, sair do reino onde ele costumava estar sob controle absoluto. É tudo muito difícil de assimilar. Ela tem muitas perguntas, mas até agora falar com ele é muito assustador. A garota está literalmente enlouquecendo com tudo o que está acontecendo. E enquanto isso, Ivan já está no corredor e ela pode ouvir claramente seus passos. Ele entrou na sala e, muito desconfiado, começou a ficar em silêncio. Ele não tinha mais aquele olhar maligno em seus olhos. Era muito mais familiar e não tão assustador olhar para ele daquele jeito, já que ele estava em seu uniforme real. Ela se arriscou a dizer apenas o nome dele, mas não conseguiu conter as lágrimas. Ela queria abraçar o homem, mas era improvável que ele permitisse isso depois do que ela havia feito a ele tantos anos atrás. O homem sorriu e perguntou por que ela estava com aquela expressão, embora ele já tivesse percebido que ela provavelmente não estava acostumada com a entrada dele por aquela porta, porque ele sempre entrava pela janela e fazia isso da forma mais discreta possível, de modo que ela às vezes não o notava aparecer. De repente, ela se arriscou e fez a primeira pergunta, se era ele, ao que o rapaz respondeu que, por mais que ela não quisesse acreditar, era ele. Exatamente o Ivan que ela não esperava ver no lugar do rei. A garota diz que ele a entendeu totalmente mal. Ela não quis dizer isso. Ela não estava falando sério. Provavelmente, ela apenas formulou a pergunta de forma errada. Depois disso, ela não notou como inconscientemente se aproximou dele e começou a tocá-lo. Então, antes mesmo de confessar que desejava vê-lo e que todos os dias o via em seus sonhos, ele rejeitou bruscamente a mão dela. Não permitiu que ela o tocasse sem permissão e agiu como se fossem completos estranhos um para o outro, e ele não tinha mais os sentimentos que ela havia destruído com segurança. Ele até sente que vai ser difícil para ele, e a garota nem sequer fica chateada. Não há nenhuma punição para ela pessoalmente. Na verdade, ele estava muito curioso para saber que expressão ela teria no rosto quando o visse no assento do rei, e até a chamou de nojenta. Como ele se lembrava da última vez que se encontraram, ela ficou muito ofendida. Alona percebe que mereceu essas palavras, mas ainda não consegue aceitar que esse homem possa odiá-la. E quando ela perguntou a ele se tinha uma chance de consertar isso, ele a mandou calar a boca e ficou muito bravo. Realmente, isso não é mais possível. Estranhamente, embora ele tenha inventado essa punição por conta própria, ele odeia ouvir a voz dela. E é por isso que ele fica tão irritado quando ela diz algo sem permissão. Elona percebe que o traiu seriamente, mas não a ponto de ele ficar enojado ao ouvi-la dizer algo assim. Ele ficou ainda mais irritado e perguntou como ela podia estar tão calma e tocá-lo, já que ele sabia muito mais do que ela pensava. O rapaz disse que naquela noite, há exatamente 7 anos, ele soube quase imediatamente o que ela havia feito. Embora a garota não tenha ideia do que se trata, ele diz em palavras como ela tinha alguém além dele. Ela nem teve tempo de pedir que ele explicasse tudo com palavras diretas, sem insinuações, quando de repente ele não teve mais paciência. O rei pediu que ele cumprisse seus deveres diretos e não fizesse perguntas desnecessárias. Caso contrário, ele seria obrigado a inventar outra punição. De repente, ele a beijou de tal forma que ela não conseguiu emitir um único som. Elona tentou resistir e, quando surgiu a oportunidade, explicou que eles tiveram algum tipo de falha de comunicação e que ela achava que isso precisava ser resolvido agora. É importante que ela fale, porque ele parece estar muito enganado sobre o que está dizendo, embora ela não tenha ideia do que o fez odiá-la tanto. E claramente não se trata de ela o ter traído. Ela pede muito que ele converse, mas ele não pretende ouvir uma palavra do que ela diz. Ele tem apenas um desejo, que ela não tem o direito de lhe negar. Agora ela é sua escrava e tem de ficar calada até que ele a deixe dizer alguma coisa. Embora esteja acostumada a ser uma princesa, ela precisa se acostumar rapidamente com o novo papel. Em certa época, ele estava muito bem acostumado. Era muito obediente e não se atrevia a falar sem permissão, especialmente quando o mestre não estava de bom humor. Ela teria que dominá-lo, embora isso fosse muito difícil. Agora ele, como rei deste reino, a avisa com antecedência que não vai atender a conversa de uma escrava cuja opinião e desejos há muito tempo não lhe interessam. E para fazê-la entender melhor, ele disse o seguinte: ele a ensinaria a ouvir seu mestre. Ela logo perceberia o que poderia acontecer se você o irritasse ou tentasse fazê-lo mudar de ideia sobre algo. Enquanto estiver com ele, ela tem apenas uma função: cumprir suas ordens. Ser obediente e fazer seu trabalho da melhor maneira possível para que ele não mude de ideia e coloque outra pessoa em seu lugar. Há muitos deles aqui. Portanto, ela ainda deve tentar permanecer nessa função.
Ele tem esperado muito por esse momento durante todo esse tempo. Ele não sabe nem por onde começar. Apesar de estar furioso com ela há pouco tempo, ele está incrivelmente carinhoso agora e até admitiu que não precisa de mais ninguém nesse caso. Ele passou muitas noites sem dormir pensando nisso repetidamente, teve que destruir o país dela, destruir todos que estavam em seu caminho. E tudo isso apenas para provar que ela estava errada em duvidar dele todo esse tempo, e ainda mais para salvar apenas a si mesma naquele momento. Foi o maior erro de sua vida. Ele nunca a perdoará por isso. E agora, assim que ela apareceu em sua casa, ela não é nada para ele, apenas uma escrava que deve cumprir silenciosamente seus deveres. Ele jamais terá os sentimentos que ela destruiu naquela época. Um homem nunca perdoa algo assim. Ele pode perdoar qualquer coisa, menos a traição. A garota pode nem mesmo esperar qualquer tratamento. Nada mudará, mesmo depois de alguns anos. O tempo todo, ele está pedindo para olhá-la diretamente nos olhos para que possa ver o olhar dela, o medo que há neles. E ao mesmo tempo, fazer as coisas direito. Ela pode desejar isso o quanto quiser. E ele até gosta do fato de não ser recíproco. O rapaz há muito sonhava em ter essa liberdade. Há 7 anos, ele tinha medo até mesmo de tocá-la e estava sempre pronto para fugir para que ninguém os visse. Mas agora, ele tem total liberdade. Além disso, ninguém mais pode. E ele simplesmente não permitirá que outra pessoa a toque e faça a mesma coisa que ele faz com ela agora. Ele não tem o menor interesse em saber como ela se sente em relação a isso. Quer a garota queira ou não. Ela pode gritar, implorar o quanto quiser, mas ele não vai parar até que ele mesmo queira. Ele costumava se preocupar se a estava machucando ou não, qual era o humor dela, o que ela queria, mas agora nada disso significa nada para ele. A culpa é dela, e agora não há ajuda para ela. Sem lágrimas, sem gritos, absolutamente nada. Ela é apenas uma escrava e precisa vivenciar tudo o que ele vivenciou na maior parte de sua vida. Surpreendentemente, mesmo com toda essa situação, em algum lugar no fundo de sua mente, ela tem um sentimento e uma sensação de que as palavras dele são mentiras. E apenas alguns segundos depois, assim que ela pensa sobre isso, ele diz que a ama. Mas agora, não é o tipo de amor com o qual ela está acostumada. É algo que ela nunca entenderá. Alona vê pela primeira vez que ele não a ouve e não é mais tão gentil e carinhoso como costumava ser. Isso está começando a assustá-la. Mas, ao mesmo tempo, há esperança de que ele a castigue por alguns dias e depois ofereça algum tipo de compromisso, e eles conversarão calmamente sobre tudo. Na verdade, ela está disposta a suportar tudo isso porque é muito justo. Ela o ouvia muito mais antes, então não faz sentido reclamar agora. A senha poderia ter sido muito mais dura, e agora ela tem ainda mais sorte. Quando não havia mais motivo para resistir, ele estava em total controle sobre ela. Alona decidiu tentar salvá-la nesse momento. Ela o abraçou e se aproximou para beijá-lo. Ele podia dizer o que quisesse. Ele poderia odiá-la, mas os sentimentos dela não iam a lugar algum. Ela o amaria mesmo que ele se tornasse um tirano e a destruísse. A garota não pode fazer nada a respeito disso. Ela está disposta a aceitar qualquer punição para ficar por perto o maior tempo possível. Ivan pode ser dela. Ele pode estar avisando o Ad que fará algo com ela. Isso não importa. Se ela tiver a sorte de morar naquela casa com ele por alguns dias, esse seria o melhor presente que ele poderia lhe dar. Não importava o que havia acontecido com eles antes. O que importava era o fato de eles terem se encontrado novamente. E no mínimo ela tentaria fazer o que fosse preciso para reconquistar a confiança dele e nunca mais ver aquele olhar frio. Enquanto isso, o dia seguinte chegou, Ivan não parou até amanhã, embora ela não tivesse forças. A garota simplesmente ficou em silêncio, pois entendia perfeitamente o quanto ele esperava por isso. Ela suportou, e agora até teve uma boa noite de sono. O principal é que ele ainda está por perto e até abraça enquanto dorme. Agora ela está pensando que se ele soubesse pelo que ela passou, não seria a mesma coisa. Ele definitivamente seria o mesmo que ela conhecia. Pena que ele nem mesmo a ouviria agora. Ele simplesmente não estava interessado nisso. Nesse meio tempo, algumas horas se passaram. Ela havia sido forçada a sair de propósito para que Alona pudesse experimentar pela primeira vez como era ser uma escrava. Os cavaleiros estavam descansando todo esse tempo depois do trabalho árduo e agora podiam ir para casa. Eles se limparam um pouco, arrumaram suas coisas e estavam prontos para seguir viagem. Cada um deles não perdeu uma oportunidade. Eles sabem que a garota é da realeza. E é claro, cada um a trata como bem entende. Eles ficaram tão enojados ao olhar para ela que na mesma noite, decidiram trancá-la em um quarto para que ela sentisse ainda mais as delícias de sua nova vida. Agora, ninguém sentiria pena dela.
e eles disseram que ela deveria agradecer por ainda estar viva. E também, ao que parece, eles queriam levá-la com eles e levá-la para um destino desconhecido. Assim que ouviu isso, ela começou a entrar em pânico e quase chorou. Tudo que ela sabe é que está muito quente e o chão é duro. Ninguém diz o que a aguarda lá, mas é claro que não espere nada de bom. Tive que me sentar em um piso duro porque não conseguia ficar de pé, mas está começando a doer muito em alguns lugares onde não quero que doa. O cara nunca tratou assim antes. Não é de se admirar que haja alguns efeitos colaterais depois de uma noite como essa. Ela ainda deveria estar agradecida por poder se movimentar. De repente, quando ela se acalmou e parou de pensar em coisas ruins, ouviu alguém se aproximando. Eram as mesmas noites que a haviam trazido até aqui. Eles conversam o tempo todo e falam sobre o que fazer com ela para se vingar do que o irmão dela fez com eles. A garota nunca havia passado por uma situação como essa antes. Nunca em sua vida havia pensado que teria medo de alguém, muito menos que o reino deles seria derrotado pelo homem que ela amava. Por mais que ela odiasse admitir, se tivessem lhe dito antes que seria assim, ela nunca teria acreditado. E enquanto isso, o chefe deles chega aquelas noites e pergunta por que eles ainda não se livraram dela. Ela não merece ficar viva nem por um segundo. Mesmo que ela tenha se levado a essas palavras, elas soaram particularmente assustadoras de uma maneira especial. Uma mão aparece por trás da porta. Ela começa a entrar em pânico, quer fugir para algum lugar. Naquele momento, fica claro que é melhor ficar quieta mesmo. Ela já está sentindo gotas de suor no rosto, imagens do que eles poderiam fazer com ela e a percepção de que está aqui sozinha. Ninguém vai ajudá-la, muito menos querer ajudá-la. E ela costumava estar sob a proteção confiável de seu pai. E nunca imaginou que seria tratada dessa forma, embora muitas pessoas tenham vivido em tais condições durante a maior parte de suas vidas. Algumas dessas noites já estiveram em seu lugar. Ela imagina o quanto eles a odeiam e há quanto tempo querem se vingar de todas as formas como foram tratados antes. Na verdade, isso é parcialmente injusto porque ela era uma garota muito gentil e até salvou alguns escravos. É uma pena que poucas pessoas saibam disso. Como esse homem, ele quer destruí-la mais do que ninguém aqui e agora. A morte dela só faria com que ele se sentisse melhor. E até agora ele não vê motivo para não fazê-lo. Além disso, sua prima foi destruída por pessoas do reino onde ela vivia, o que significa que ele tem todo o direito de fazer o mesmo com ela. E será a vingança dele por sua parente. No último momento, ela implora para que ele não faça isso e reza para que um milagre aconteça e ela continue viva. Não acho que nada a ajudará. Essas pessoas são muito sérias e muito provavelmente não receberão nada por isso. É improvável que alguém se importe com o fato de estarem se livrando de um inimigo. Acontece que nem é tão importante para ela continuar viva. Ela nem sequer pensa nisso. É mais importante para ela ficar com Ivan por mais alguns dias. E se não fosse por ele, ela nem mesmo imploraria para que não o fizessem. Quando ela imagina que nunca mais o verá ou poderá beijá-lo, é impossível expressar isso em palavras. Quando, de repente, o rei chega e pergunta quem os autorizou a fazer isso, sem o conhecimento e a permissão dele, ninguém tem o direito de fazer isso. Elona ouviu a voz dele. Parecia tão agradável que ela até conseguiu se acalmar. Ela não tinha medo de nada com ele e como ele estava falando com eles daquela maneira, isso significava que ele ainda precisava dela. Não há como deixar de se sentir bem quando o cara viu que ela estava quase destruída, ficou furioso com eles e perguntou se eles queriam estar no lugar dela. Ele ordenou que largassem todas as espadas e avisou que todos seriam responsabilizados por essa decisão. Há muito tempo eles tinham uma regra rígida de não fazer nada sem o conhecimento dele, mesmo que envolvesse alguém do reino inimigo. Eles começaram a se desculpar e explicaram que não era exatamente o que ele pensava. Embora isso já estivesse claro o suficiente, soou até um pouco engraçado aqui. Todos perceberam que haviam cometido um erro e se houvesse uma maneira de voltar no tempo, eles a aceitariam de bom grado. O rei não explicou nada. Ele puniu silenciosamente aqueles que queriam se livrar secretamente de Elona. Isso aconteceu em questão de segundos. Nesse momento, a garota pensou na sorte que teve por ele não ter feito com ela o que fez com aqueles cavaleiros, embora tivesse todo o direito de fazer. É estranho que ele a esteja defendendo, mas por outro lado, é uma coisa boa. É muito bom. E até mesmo agradável. Ao ver uma imagem tão horrível, ela desmaiou por alguns segundos, pois sempre teve medo de algo assim. O cara veio logo em seguida, perguntou se ela podia ouvi-lo e até descontraiu um pouco o assunto, pois ainda precisava dela viva. Depois disso, ele se aproximou ainda mais e pediu que ela abrisse os olhos e até pensou em chamar um médico. Ele já sabia que isso a assustava, mas nem pensou nisso agora.
Foi muito cruel se livrar do cavaleiro na frente dela, mas parece que não é tão ruim assim. A garota já está consciente e consegue ouvi-lo bem. Ele até teve vontade de verificar se ela estava machucada em algum lugar e se sentiu um pouco culpado, mas tentou não demonstrar isso. Assim que viu que já estava tudo bem, pediu ao assistente que levasse a escrava para a carruagem e a mantivesse perto dele, e também que a vigiasse para que ninguém ousasse tocá-la. Ele até pediu que ela fosse bem cuidada. Embora isso fosse mais do que suficiente para uma escrava comum, o assistente aceitou a ordem e prometeu fazer o melhor que pudesse. Elona pensou que era possível que, apesar de ele ter dito que não a amava mais, ela era uma estranha para ele que não significava nada. Já que ele se importava tanto e isso só poderia significar uma coisa, que ele não estava dizendo a verdade. Se fosse realmente como ele diz, seria suficiente apenas punir os cavaleiros e nem sequer dar atenção a ela. Mas ele ficou preocupado e até pediu para tomar cuidado, e nesse meio tempo, eles já haviam cruzado a fronteira do reino, e como já era quase noite, estava começando a escurecer lá fora. Eles tiveram que parar e montar um pequeno acampamento. Durante todo o tempo mantida em uma sala separada, ela não teve permissão para apreciar a vista, mas em determinado momento foi convidada a ir com uma garota. De acordo com ela, Sua Majestade estava procurando por Elona há muito tempo e queria vê-la. Ao contrário dos outros, ela até a trata com educação, não como os outros. Elona acabou de pisar nessa linda areia e imediatamente sentiu um prazer incrível. Foi muito agradável. A areia aqui era muito diferente da areia comum que ela havia visto antes. Essa areia é incrivelmente macia, como seda. Ela poderia caminhar pelo mundo nela e nem perceberia o cansaço. Graças a isso, ela até conseguiu se distrair. Essa bela vista ao seu redor é algo especial. Ela até sente que não está na realidade, mas em um sonho incrível. A garota perguntou por que ela havia parado e pediu para segui-la mais rápido. Tive que me desculpar, pois ninguém aqui pretende esperar por ela. No caminho, a garota perguntou se o escravo sabia a quem ela servia e quem era Ivan, porque ele provavelmente não achava necessário contar a ela. E como eles tinham tempo para conversar sobre isso, decidiram falar sobre o assunto. O deus Shindar. Uma vez Ivan o mencionou e disse que no reino de Akshatra, nem todo mundo pode se tornar um rei. A garota não entendeu o que isso significava e pediu para contar mais detalhes. Ele disse que para ser rei, você precisa ser escolhido por Deus, e isso não é fácil. Muitas pessoas nem sequer sonham com isso. Em seu país, há magia e crenças que todos conhecem. Essas informações são passadas de geração em geração. Eles têm a deusa da terra e da força, Kalima, a deusa do fogo e da sabedoria, Zaira, o deus da água e da vida, Lui, e o deus do vento e da desgraça, Shindar. Essa foi a palavra de que ela se lembrou assim que a ouviu daquela garota. O rei deve ser escolhido por um desses deuses, e então ele pode usar os poderes desse deus. É por causa da bênção de Deus que seu povo, vivendo em um deserto inóspito, nunca perdem a esperança. Mas agora a luta pelo trono já está acontecendo há vários anos. E por causa disso, os achatrices estão sendo sequestrados para outros países. Eles estão sofrendo e sendo muito atormentados lá. Então a garota lhe disse que queria visitar o país dele, para ver como o povo dele vivia e como era diferente do reino onde ela nasceu. O rapaz prometeu que assim que o conflito terminasse e eles fossem livres, com certeza iriam para lá e talvez até ficassem lá para viver como ele sonhava. Ela se lembra disso e tem muita vontade de chorar, pois se não fosse por esse terrível erro, eles poderiam estar vivendo felizes juntos agora, e ela nunca teria sabido que era ser uma escrava. Enquanto isso, a assistente a levou para um cômodo com algumas roupas. Ela pediu que ela trocasse de roupa e saísse logo em seguida. Foi muito rude, sem um pingo de educação, embora antes disso a garota tivesse parecido muito gentil com ela. Elona ficou até surpresa por não ter sido. Ela viu o vestido nacional aqui e achou que seria interessante ver a si mesma com ele. Ela nunca havia usado algo assim e nem mesmo tinha visto o que havia de especial nesses trajes. Nesse momento, ela calmamente troca de roupa, tira a roupa e pega uma nova. A garota não tem ideia de como deveria ter jogado suas coisas com cuidado. Ela jogou seu vestido na cesta e nem sequer olhou o que estava dentro, ou melhor, quem ou quantos estavam lá. Ela está calmamente vestindo sua roupa nova e ouve um barulho estranho, fora da imagem que ela nem percebeu. Algo sai de lá. E em apenas um segundo, fica claro que se trata de um escorpião enorme cuja paz de espírito acaba de ser perturbada. Pelo que ela sabia, a maioria dos animais desse reino poderia ser venenosa, especialmente se fossem de cor preta.
Ela imediatamente pegou algum objeto e decidiu cobri-lo. E à primeira vista funcionou. Ela se acalmou, embora, se não tivesse se acalmado, ele a teria mordido há muito tempo. Ela precisou de mais alguns minutos para ver se ele se soltaria. Isso era muito mais sério do que parecia. Sua vida dependia diretamente disso. E mais, ninguém cuidaria disso a não ser ela. Não devemos nos esquecer de quem ela é aqui. Enquanto isso, a assistente se dirigiu ao mestre e o informou que havia trazido uma escrava. Ele a deixou entrar e pediu que ela saísse. A assistente realmente queria estar junto com eles. Ele sempre a evita e ela não gosta disso. Além disso, ela tem sentimentos por ele há muito tempo e ele sabe disso. Por isso não lhe dá nenhuma chance. Ele a olhou com um olhar que deixava claro que se ela ficasse aqui nem que fosse por um minuto, ela se arrependeria muito. A assistente não resistiu mais. Ela concordou em deixá-los em paz, embora ninguém tivesse lhe pedido. Era uma ordem. Assim, eles foram deixados sozinhos. Alona tem muito medo de se aproximar dele, pois não tem ideia do motivo pelo qual ele a chamou aqui ou do que a espera. O rapaz percebeu que havia algo errado com suas roupas e pensou que ela havia sido atacada por um de seus cavaleiros novamente. Ela respondeu que não era nada disso e contou sobre o escorpião que estava na cesta. Ela estava apenas tentando se esquivar e acidentalmente se sujou. O rei disse que isso poderia ter sido muito perigoso e que ela teve muita sorte. E ela se lembrou de que ele mesmo havia lhe dito isso uma vez e, como a oportunidade havia surgido, ela o agradeceu por tê-la salvado recentemente. Isso a agradou muito, embora ela duvidasse até o fim que ele o faria, mesmo que o visse. O rei riu um pouco e ficou surpreso por ela ter chamado aquilo de resgate, pois, na verdade, ele não havia feito isso para a segurança dela, como ela havia pensado. Depois disso, ele desamarrou parte do vestido dela de forma muito brusca e imperceptível. Agora fica claro porque ele pediu que ela se vestisse assim, pois essas roupas são muito fáceis de tirar. Literalmente, em questão de segundos, você não precisa desamarrar nada por muito tempo. Você pode fazer tudo sozinho. A garota não esperava por isso e percebeu imediatamente o que estava por vir. Embora isso não fosse surpreendente, ele dificilmente a chamaria aqui só para se divertir. Sem mais delongas, ele foi até a cama com ela e deixou claro que ela teria que ser paciente hoje também. Ele tinha muito mais força hoje, o que significava que tudo duraria ainda mais. A garota percebeu que já havia conseguido se acostumar com sua nova vida. De qualquer forma, as coisas haviam corrido muito melhor do que ela esperava. Inicialmente ela havia se resignado a ser destruída e, como ainda estava viva, estava muito grata por isso. Quando ele começou a agarrar seus braços novamente, Alona decidiu perguntar o que ela não tinha tido a chance de descobrir da última vez. Ela está curiosa para saber por que ele está tão irritado e do que ele estava falando quando a chamou de traidora. Ela admitiu que realmente queria saber por que ele a odiava e prometeu que, se ele quisesse, ela não faria nada a respeito. Ela só precisava saber por que ele estava ofendido, a menos, é claro, que houvesse algo mais além da situação em que ela se recusou a fugir com ele. Ele apenas a encara em silêncio com aqueles olhos, como se realmente não entendesse como ela pode perguntar isso. Obviamente, eles estão tendo um mal-entendido. Eu me pergunto se eles vão discutir isso ou se ele vai simplesmente mandá-la calar a boca e fazer o que ele a chamou aqui para fazer, como sempre. Foi assim. Quando trancaram em um quarto escuro para que não pudessem mais vê-la naquele quarto, ela foi vê-lo secretamente porque não conseguia se acostumar com o fato de ele não vir mais até ela. Ele sofria muito bullying e era punido por todas as coisas que fazia. Era muito difícil para ela assistir a isso, mas ela ainda o procurava e não se importava com os riscos envolvidos. Ela se culpava constantemente e não entendia quando tudo isso iria parar. Por um lado, ela percebeu que apenas um deles sobreviveria, mas por outro lado, ela gostaria de se tornar uma pessoa livre, para viver tranquila e feliz com a pessoa que ela realmente ama. A moça entendia o quanto era difícil para ele, que estava sofrendo muito mais do que ela, mas ainda assim não podia fazer nada a respeito. Então, em vez de reclamar e contar o que estava sendo feito com ele, ele se preocupou apenas com ela e perguntou se Antônio a havia agredido. Parecia um encontro normal e ela só veio vê-lo. Mas não, naquele dia Alona queria confessar algo a ele. Ela se certificou de que ninguém estava ouvindo e fez o melhor que pôde. Ela não queria perturbar um homem tão bonito, gentil e doce, que estava disposto a se sacrificar apenas para ter certeza de que ela estava bem. Ela disse que estava mentindo para ele todo esse tempo e tinha medo de admitir. Mas mais cedo ou mais tarde, ela teria que fazer isso de qualquer maneira. O rapaz não tem ideia do que ela está dizendo ou do que ela poderia dizer que o deixaria chateado. Ele tem total confiança nela e duvida que ela diga algo sério.
Para ficar nervoso, ele perguntou se estava tudo bem, pois achava que ela estava com algum problema e tinha medo de dizer isso. Ilona olha para ele e, mesmo por um segundo, se arrepende de ter dito que veio lhe contar algo. Ela estava muito confusa e com medo de ver a reação dele. Assim que ele começou a se preocupar com ela, ela tirou a mão e disse para ele não fazer isso novamente. Para não perder tempo, ela disse muito breve e rapidamente. A moça nunca o amou e estava fingindo que o amava todo esse tempo. Quando ele soube disso pela primeira vez, achou que era algum tipo de piada e se recusou a acreditar até o fim. Ele era absolutamente sincero e essas palavras o destruíram por dentro. Ele sonhava em torná-la sua esposa. E todo esse tempo ela o usou como um escravo. E isso não foi tudo. Ela usou palavras que o deixaram ainda mais ofendido e desagradável. A garota o lembrou de que era uma princesa e que era tolice da parte dele pensar que poderia haver algo entre eles. Ele poderia ter exigido que ela o deixasse imediatamente, mas mesmo assim começou a perguntar por que ela estava falando com ele daquela maneira. E a primeira desculpa que ele lhe deu foi que o irmão de Antônio havia pedido que ela fizesse isso. O fato de ela ter dito isso de verdade soou como algo muito horrível. Ela teve até que provar isso. Ilona gritou bem alto e disse a ele que nunca planejou fugir para lugar nenhum e que não acreditava nele nem por um único dia. E ela tinha um último pedido, se por algum milagre ele sobrevivesse. Ela queria que ele nem mesmo a procurasse, que esquecesse tudo o que havia acontecido entre eles como um sonho. Ela disse a verdade, que não queria vê-lo, e por algum motivo chorou, dando as costas para ele. Talvez o cara estivesse certo, e não eram suas palavras sinceras, mas não a mostrou a ele. Enquanto isso, ela lhe diz que não sabe se ele acreditará nela agora ou não. Mas seu irmão a obrigou a dizer essas palavras. Assim como Ivan pensou que ela faria, Antônio a obrigou a fazer uma coisa tão terrível e insinuou que uma escrava não poderia sobreviver de qualquer maneira. Ele disse que se ela enviasse uma carta rompendo o noivado para o rei, ele a trancaria em uma torre e esqueceria que ela existia. Ela tinha muito medo disso e por isso teve que fazer isso. E ele também a condicionou a fazer isso da forma mais sincera possível, para que o cara nem pensasse que era uma tarefa. Foi por isso que ela disse a ele aquelas palavras horríveis que jamais diria em qualquer outra situação. E seu irmão havia prometido que se ela parasse de namorar e tentasse se apaixonar por Ivan, ele o deixaria viver e não o maltrataria pelo próximo ano. Eram exatamente essas palavras que Ilona não tinha dúvidas de que teria de fazer. Foi tão difícil que ela nem conseguia acreditar que tinha feito aquilo por um tempo. Parecia que alguém estava controlando sua voz, ou que era um sonho do qual ela se lembrava todos os dias, de manhã e à noite. Por algum milagre, ela conseguiu lhe contar tudo isso e ele não a interrompeu nenhuma vez. Agora tudo depende de ele acreditar ou não. Ilona tem certeza de que ele quer acreditar, mas ele está deliberadamente fingindo que ela não tem a menor chance. Ela já está perdendo o fôlego. Essa é sua última chance de provar que, sinceramente, ela nunca teria dito algo assim para ele. Ela foi forçada e só fez isso para salvá-lo. Seu irmão apenas prometeu que dessa forma não o machucaria. E quando ele lhe disse que o havia destruído, foi para fazê-la finalmente pensar que nunca mais o veria, para que ela logo encontrasse outro. Esquecesse o escravo e talvez concordasse em se casar com algum rei. Ele a olha com grande desconfiança. Depois de tudo que passou e ouviu dela, é muito difícil acreditar nisso, mas ele provavelmente gostaria muito que fosse verdade. Ela sente um arrepio horrível pelo corpo, medo, desespero e raiva de si mesma por não ter explicado isso a ele antes. Nesse momento, por algum motivo, ele decidiu me contar como foi que ele se tornou rei desse reino. Tudo aconteceu por causa de um terrível sentimento de ódio que o estava destruindo por dentro. Ele lutava constantemente contra o desejo de se vingar e traí-la da mesma forma. Mas não podia, pois a amava sinceramente. Ele sonhava em traí-la o maior número de vezes possível. Ele lutou contra esse desejo de propósito para manter sua consciência limpa. Ele até revelou que tinha um plano secreto para o que aconteceria se ele derrotasse o reino dela. E conseguiu se vingar. Ela tinha os pontos mais brutais que ele poderia imaginar. Em seus pensamentos ele não sentia pena dela, mas na vida quando isso acontecia, ele nem se permitia gritar com ela com todas as suas forças. Quando ele parou de falar, a garota aproveitou aqueles poucos segundos e o lembrou de que ela só fazia isso por ele para mantê-lo vivo. Só podemos esperar que ele ainda tivesse algum sentimento e a amasse o suficiente para perdoá-la e acreditar nessas palavras, pois é realmente verdade. Antes, ela não conseguia nem dar a entender que estava fazendo isso de propósito, porque ela estava arriscando a vida dela e a dele também.
Em algum momento a garota nem percebeu que não conseguia mais se mexer. Ele amarrou suas mãos e pés, e quando a colocou na cama, ela começou a resistir, queria falar e mais um pouco. Ele não deu ouvidos a isso, pediu que ela não resistisse e não se esquecesse de que era sua escrava. Ivan age como se finalmente tivesse decidido que ela é uma estranha para ele e não merece o tratamento que lhe deu no passado. De repente ele começa a derramar um tipo de líquido rosa sobre ela, que não é muito líquido, é mais parecido com óleo. Ilona não entende por que ele está fazendo isso. O líquido é muito frio e a faz se sentir um pouco desconfortável. Ela fica um pouco desconfortável, mas ele ainda não explica nada. Ele faz tudo em silêncio, como se fosse de propósito. Ela começa a dizer que não gosta, e ele sorri de propósito para fazê-la sentir que suas palavras não significam nada. A garota implora para que ele pare, mas ele pode ver nos olhos dela que o que ela está lhe dizendo é muito diferente do que ela realmente pensa e sente. Ele não vai parar, puxando-a cada vez mais contra si e pedindo apenas uma coisa, que ela mantenha os olhos abertos para que ele possa vê-los. De repente ele beijou o pescoço dela e notou que ela estava com arrepios por todo o corpo e um leve tremor, o que dizia que esse era o ponto fraco dela. Isso significa que o pescoço é onde ela mais gosta que ele toque. Ele não sabia disso antes, mas agora está claro. Depois de um tempo, ele começou a gostar do desespero nos olhos dela. É exatamente a expressão que ele queria ver no rosto dela. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.